Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 22 de agosto de 2025. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação várias notícias de Exo, como também parte do programa da Rádio Romênia Internacional, o Rincón de Exista, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. Você está na nossa Rádio DX. Nossa rádio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Este es el Rincón de Exista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy. Radio România Reșița cumple 29 años de actividad. El domingo 8 de agosto la emisora cumplió 29 años desde su primera emisión y sigue siendo la voz de la Sociedad Rumana de Radiodifusión en toda la región del Banato Montano y sus alrededores, así como en las comunidades rumanas de Serbia y Montenegro, Voivodina y el Valle de Timok, donde los rumanos necesitan escuchar voces de su país, fragmentos de tradiciones y espiritualidad rumanas. Radio România Reșița emite las 24 horas del día en la frecuencia de 105,6 MHz y en www.radioreșița.ro para una población de aproximadamente 2 millones de personas en su área de cobertura. Su objetivo permanente es ofrecer a los oyentes información social, económica, cultural, utilitaria y deportiva que refleje la vida de la región occidental. Además, el estudio regional de Radio România Reșița emite semanalmente programas para 8 minorías nacionales: ucraniana, serbia, húngara, romaní, alemana, croata, eslovaca y checa. Al principio, Radio Reșița solo cubría con sus programas una parte del municipio situado en Valea Bârzavei y las zonas cercanas. El 5 de diciembre de 2000 comenzó a emitir en estéreo desde el Monte Semenic con un transmisor de 1,3 kilovatios. Cubría con sus programas el distrito de Karaș-Severin, así como las zonas limítrofes de los distritos de Timiș, Arad y Hunedoara, y amplias zonas del oeste y el sur, más allá de las fronteras. En ese momento la frecuencia de emisión cambió a 105,6 MHz. En junio de 2001, Radio Reșița se equipó con una cabina digital con una mesa de control On-Air 2000, lo que supuso una considerable mejora en la calidad de audición. En febrero de 2002 inauguró un nuevo estudio llamado Hércules en el balneario Băile Herculane.
El 14 de enero de 2004, la dirección de la Sociedad Romana de Radiodifusión concedió a Radio Reșița el estatus de emisora pública regional, ajustando así el estatus de la emisora a su función, vocación y lugar en el conjunto de las emisoras públicas regionales. Este hito marcó el inicio de nuevas y espectaculares aperturas en la estrategia editorial y en la modernización técnica de la emisora. La mayor parte de los programas se realizan y se emiten en directo, prestando especial atención a la relación de los ciudadanos con las autoridades locales de municipios, ciudades y comunas. Se ha establecido un contacto abierto con los oyentes de la zona de cobertura de los programas, incluidas las localidades del Banato serbio, donde viven comunidades rumanas. En colaboración con la agencia de noticias Rador, la emisora emite diariamente, de lunes a sábado, la revista de prensa nacional e internacional. En 2005 finalizaron las obras de modernización de un estudio de emisión en el Estudio Regional de Radio Reșița. En 2006, la programación incluyó, además de información local, programas de gran interés para los ciudadanos, diálogos con las autoridades locales, proyectos culturales realizados en colaboración con instituciones de prestigio y la caravana Radio Reșița por los pueblos. Entre los logros técnicos de ese año cabe destacar la puesta en funcionamiento de un vehículo de reportajes equipado con tecnología de última generación y la creación de un centro multimedia. Se transfirió toda la fonoteca de la emisora regional de soporte analógico a digital y se cambió por completo la estructura básica del sitio web, cuyo diseño pasó a ser administrado por la propia emisora. Al mismo tiempo, a las correspondencias diarias de Vojvodina y el Banato serbio se sumaron colaboraciones con líderes de la comunidad vlaquia rumana del sur del Danubio, Valle del Timok, con correspondencias semanales que incluían información de esta zona. En 2009 se creó un sistema de streaming de audio y vídeo para Radio Reșița, un proyecto técnico de gran importancia para la actividad de la emisora. Uno de los momentos más importantes en la historia de la emisora fue el 1 de diciembre de 2014, fecha a partir de la cual Radio România Reșița comenzó a emitir en formato radio-TV, tanto en la frecuencia 105,6 FM como en streaming. Si en 2014 Radio Reșița fue la primera emisora regional en instalar un estudio de vídeo para Internet, en 2015 se completó su equipamiento y se incrementó la complejidad de su actividad con la realización de transmisiones radiofónicas con imagen diarias de lunes a sábado. Toda la actividad editorial, la continuación del proceso de modernización, la promoción de los valores regionales y de las minorías nacionales de la zona, así como el cuidado por la conservación de las tradiciones, las costumbres y la identidad de los rumanos del Banato serbio y del Valle del Timok, han consolidado la posición de Radio Reșița como una de las preferidas de los oyentes de la región del Banato. Desde el 9 de marzo de 2015, Radio România Reșița llega más fácilmente a las casas de los habitantes de Banato gracias a su emisión en la frecuencia 105,6 FM y en línea a través de su sitio web www.radioreșița.ro, que también es retransmitida por Televiziunea Vest TV y difundida por cable en 150 localidades del distrito de Caras-Severin. La emisora emite las 24 horas del día en la frecuencia 105,6 MHz y también se puede escuchar en línea a través de su propio sitio web y de la aplicación oficial de Radio România disponible en App Store y Google Play. Además, el estudio transmite semanalmente programas para las minorías nacionales.
Mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Héctor Goicoechea colabora una vez más con nosotros desde Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, en Uruguay. Por esta zona del continente americano seguimos con el frío invierno, escribe Héctor. El más frío desde 1967, pero es una época propicia para la escucha de emisoras de radio. El informe que nos mandó este amigo es del día 8 de agosto, cuando nos escuchó a las 19:30 UTC en la frecuencia de 13.860 kHz SINPO 24322. Utilizó un receptor Sangean ATS 405 y antena dipolo. Muchas gracias, Héctor, por colaborar de nuevo con nosotros. Recibe un gran abrazo en la distancia junto con mis mejores deseos. Hasta la próxima. Elvi Marrero Pajón nos mandó este mensaje desde Cabaiguán, Cuba. Los escucho hace algunos años desde Cuba por los 11.820 kHz a las 2 de la madrugada UTC, aunque nunca les había escrito, los escucho con mucha frecuencia, especialmente los domingos. Las emisiones de Radio Rumanía llegan a mi país, Cuba, con muy buena calidad de sonido. Gracias por sus buenos programas y hasta pronto. Querido Elvi, muchas gracias por tu mensaje y por escuchar nuestros programas. Me alegra mucho que hayas decidido participar directamente en este programa de los domingos. Gracias por tu apoyo constante. Espero que sigas en contacto con nosotros. Un gran abrazo, Elvi, y hasta pronto. Juan Franco Crespo, desde Vals de Aragona, España, comparte un nuevo material de su serie La radio en literatura. Esta vez el título de su material es Entre Hitler y Stalin, de Dr. Peter Kleist. A veces te quedas sin habla cuando descubres materiales que cambian tu visión sobre el conflicto entre estos dos personajes de la historia, que en los varios milenios de la humanidad están considerados los dos más grandes genocidas que tuvo el orbe y cuyas atrocidades serán difícil de igualar por las millonarias cifras de víctimas, donde el padrecito, con premeditación y alevosía, exterminó no solo a algunos ejércitos extranjeros, sino que removió infinidad de nacionalidades a los más lejanos e inhóspitos confines de Siberia. Pero sí es cierto encontrarme entre las cajas que empaqueté en Barcelona hace décadas. Esta obra todavía me hace preguntarme cuándo la compré. Seguramente en alguna de las ferias del libro del Paseo de Gracia, cuando me hacía con medio centenar de obras alusivos al mundo del Este y las hazañas bélicas, producto tal vez de aquellos tebeos que consumía de crío del kiosco de Jeromo o Paquita de la Trucha en mi pueblo natal. Me ha sorprendido encontrarme hechos que evidentemente la URSS metió bajo la alfombra y durante decenios nadie supo nada de ello, salvo posiblemente los buenos historiadores o esas entrañables ratas de biblioteca que siempre acaban descubriendo materiales que pasaron desapercibidos para los demás. De ahí que muchas veces los alienadores sean refractarios a los que se preocupan por investigar más allá de la propaganda que ellos elaboran para las masas. Me permití el lujo de recoger algunas pocas frases al comienzo de la reseña porque creo que reflejan muy bien hechos que a veces uno no se puede explicar. Y ahora vayamos a las pocas referencias radiales o de la agencia de noticias TASS que montara el líder revolucionario Lenin que el Dr. Kleist recoge en su obra. El agregado de prensa de la embajada que con una sonrisa significativa me dio a leer la última noticia de la TASS del 4 de mayo hablaba de un cambio sorprendente y altamente significativo en el escenario político ruso.
Muchas gracias, Juan, por compartir una nueva reseña de tu serie dedicada a la radio en la literatura. Un gran abrazo y hasta pronto. Gracias por vuestra atención, amigos. Os deseo buenas escuchas y que tengáis una semana muy feliz. Bom, amigos e amigas, acabamos de escutar aí parte do programa Rincon de Exista, da Rádio Romênia Internacional, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio. Bom, amigos, tivemos aí um pequeno delay, mas ouvimos aí parte do programa da Rádio Romênia Internacional, o Rincon de Exista, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsio. Ok? Mas vamos agora às primeiras notícias de X de hoje, que nos chega desde o Brasil. A Voz do Brasil, 90 anos no ar. No último dia 22 de julho de 1935, entrava no ar um programa de rádio em várias emissoras do Brasil. Esse programa é considerado o segundo mais antigo do mundo, A Voz do Brasil. O primeiro é o Grand Ole Opry, transmitido desde 1925 pela WJM Radio em Nashville, Tennessee, Estados Unidos da América. Ao longo desses 90 anos, teve vários nomes. Entrou no ar pela primeira vez com o nome Programa Nacional. A criação do programa foi no governo constitucional do presidente Getúlio Vargas e transmitido pelas rádios do Brasil em caráter facultativo. A partir de 1937, com o advento do Estado Novo e Getúlio Vargas com amplos poderes, passou a ser obrigatório. Lourival Fontes, que fazia parte do governo de Vargas, criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o DPDC, em sua sigla em português, e o programa passou a se chamar Hora do Brasil. Teoricamente, o programa visava transmitir informações oficiais e prestar contas das atividades do governo. Porém, chegou a ter música brasileira em uma parte da programação, apresentando cantores e cantoras famosas na época. Com a redemocratização, quase que não sai, amigos. Com a redemocratização em 1946, passou a ter uma equipe mais profissional e mudou o nome para A Voz do Brasil. Foi ainda nesse período que foi incluído na programação um espaço para o legislativo. Mesmo com o passar do tempo e mudanças de governos, o programa continuou no ar, apesar das pressões por parte das empresas de radiodifusão. Durante a ditadura militar, muitos ficaram ligados no programa para ouvir os atos institucionais e as famosas cassações de mandatos eletivos. Mas o programa também transmitiu os trabalhos das Constituintes de 1946 e 1988, para os que acompanhavam as mudanças para o regime democrático. A partir da Constituição de 1988, o programa passou a ser novamente questionado, com pedidos de extinção da sua obrigatoriedade. Em 2003, foi autorizada a flexibilização e as emissoras puderam transmitir o programa entre as 19 e 22 horas, desde que mantenha a íntegra da transmissão. Na atualidade, todos os três poderes fazem uso de uma fatia do horário do programa apresentando seus noticiários.
Ao longo de tantos anos, a Voz do Brasil foi, sem dúvida, testemunha histórica dos retrocessos e dos avanços na política em nosso país. Amigos, recebemos esse texto pelo nosso grande amigo e ex-apresentador do programa Encontro DX, o Cassiano Alves Macedo. Os amigos também podem encontrar várias informações postadas pelo nosso amigo Cassiano Alves Macedo no Facebook, /programa Encontro DX, e também no Instagram, @encontro.dx. Cassiano, muito obrigado, muito boa noite, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, e sempre que tiver material, não hesite, pode enviar para a gente, que teremos o maior prazer em estar publicando para todos os nossos diletos amigos ouvintes. Outra informação que nos chega desde a Europa é que quase que fugiu. A Itália tem iniciativas para manter ondas médias nos veículos. A faixa de ondas médias está desaparecendo cada vez mais dos rádios automotivos. No entanto, os países como Grã-Bretanha, Holanda e Itália, um grande número de estações de rádio ainda utiliza essa faixa de frequência. De acordo com uma reportagem da revista digital Ferserren, acho que é mais ou menos isso, a Associação Italiana Omitaliani defende a instalação obrigatória de rádios automotivos com recepção em ondas médias na indústria automotiva. Uma iniciativa semelhante existe nos Estados Unidos. A lei de rádio AM para todos os veículos. Ao contrário da Itália, o rádio de ondas médias também é relevante por razões de segurança, como também nos Estados Unidos. Lá, sinais de informações, incluindo interrupções no trânsito, são transmitidos em ondas médias ao longo de rodovias e parques nacionais. Enquanto nos Estados Unidos ainda existem mais de 6.000 estações de rádio transmitindo na faixa AM, na Itália existe apenas pouco mais de 30. Elas normalmente transmitem em níveis de potência muito baixos. É duvidoso que isso seja suficiente para forçar a indústria a adaptar os rádios automotivos com recepção AM. Pois é, amigos, muito triste essa colocação que a Itália vem buscar aí com apenas 30 emissoras, forçar um país inteiro para que o AM permaneça sendo colocado no sistema dos rádios automotivos. Oxalá que realmente seja atendido essa petição para que nós, amantes das ondas AM, FM, onda curta, onda tropical, onda longa, sejamos beneficiados com esses equipamentos, trazendo aí essa faixa para podermos ouvir emissoras distantes. Então, aguardemos aí os próximos capítulos deste quesito. Trago agora uma informação da Coreia do Sul, é que a KBS World Radio apresenta sua pesquisa de 2025. A KBS World Radio está com a pesquisa de satisfação online que já está aberta para os amigos participarem. Sua opinião sobre nossa programação é importante para a nossa existência. Por meio da pesquisa, a KBS World Radio busca oferecer melhores programas e serviços ao seu público. A pesquisa pode ser acessada pela internet no seguinte link: world.radio.org.
www.kbs.co.kr/especial sem o E, é SPECIAL, /SURVEY/2025, word.kbs.co.kr/special/survey ou survey/2025. Em alfabeto fonético, Whisky Oscar Romeo Lima Delta .kilo Bravo Sierra .Charlie Oscar .kilo Romeo /Sierra Papá Eco Charlie India Alfa Lima /Sierra Uniforme Romeo Victor Eco Yankee /2025. Ok, amigos? Então fica aí essa dica interessante e vamos fazer aí valer a nossa opinião. Aproveitando também a deixa, já convidando a todos os amigos deixistas, radioescutas e radioamadores do Brasil e do mundo para participarem da pesquisa Deixas Clubes Sem Fronteiras 2025, que começará dia 1º de setembro e vai até o dia 31 de outubro. Vamos escolher os melhores das ondas curtas de 2025. Ok? Então o link e a página estarão sendo atualizados nos próximos dias para que a partir das 0 do dia 1º até as 23h59 do dia 31 de outubro sejam recebidas as participações de todos os amigos do Brasil e do mundo para podermos agraciar todas as emissoras, seus programas e os profissionais que sempre têm nos brindado com a sua atenção em nossos países, certo? Então, fica aí a dica, certo? Outra informação que nos chega agora desde a Europa, mais uma vez, é que a Suécia, a rádio S-Verges, explora hábitos de audição dentro do carro. O que as pessoas ouvem enquanto dirigem e, mais importante, por quê? A Rádio Suécia queria descobrir, perguntando diretamente e de forma significativa. A emissora organizou uma série de painéis de ouvintes representativos de sua audiência. O objetivo era entender o que os ouvintes buscam no carro, o que é importante, quando é importante e por quê. Além disso, existe diferença entre motoristas de carro, novos e antigos, bem como entre aqueles que dirigem sozinho e aqueles com passageiros. Vimos claramente que pela manhã o rádio é definitivamente o que as pessoas mais procuram, disse Thomas Granrid, diretor de parcerias digitais da rádio S-Verges, porque elas buscam se reconectar com a sociedade. Elas querem tudo o que possa enriquecer seu dia. Nos rituais matinais, informações sobre o trânsito se torna prioridade. Os ouvintes querem saber se um acidente ocorreu, o que aconteceu e quando será resolvido essa situação. Notícias locais, nacionais e internacionais ficaram em segundo lugar, ajudando os ouvintes a se sentirem conectados à sociedade. Em terceiro lugar, há os tópicos relacionados ao trabalho sobre os quais as pessoas falam. Granit acredita que os ouvintes estão estabelecendo uma conexão mental e emocional com o mundo ao seu redor. Isso mostra o poder do rádio, que é ao vivo e imediato, comenta. E a pessoa no carro ao seu lado provavelmente está ouvindo a mesma coisa que você. Isso cria um senso de comunidade. Pessoas com deslocamentos mais longos costumam seguir uma sequência. Rádio primeiro, talvez um podcast depois, mas seu trajeto matinal sempre começa com o rádio ao vivo e tem a mesma prioridade.
Isso reforça a ideia de que os primeiros momentos do trajeto são cruciais. Eles definem o tom de toda a experiência de áudio, independentemente da duração. À tarde, no entanto, a situação muda, provavelmente porque as pessoas se sentem mais cansadas, elas se interessam menos por conteúdos detalhados e preferem ouvir música ou entretenimento mais leve, como notícias e atualizações de trânsito. Já à noite, a música sob demanda costuma dominar o rádio. A música escolhida depende do humor de cada ouvinte, que define a trilha sonora do passeio noturno. Essa mudança de prioridade sugere uma oportunidade de adaptar a programação por gênero, nível de energia e carga cognitiva em diferentes horários do dia. As descobertas de Sveriges Radio demonstram que o carro continua sendo um local de escuta focada e intencional, e que o rádio ainda desempenha um papel central. Carros conectados, escolhas humanas, uma distinção fundamental surgiu em relação à forma como as pessoas ouvem sozinhas e com passageiros. Curiosamente, rádio e música mantiveram seu papel em ambos os cenários. Podcasts e audiolivros, por outro lado, foram mais comumente associados à audição individual. A conectividade Bluetooth não é um problema. Todos os participantes usaram seus celulares sem esforço para se conectar aos seus carros, mesmo sem sistemas modernos como Android, Auto ou Apple CarPlay. Quase ninguém reclamou da complexidade de conectar o celular, disse Graham Reed. Ainda assim, há um problema de tempo. Os painéis revelaram que os dias úteis, o trajeto médio de carro na Suécia é de 20 minutos, embora a conexão via Bluetooth leve alguns segundos, especialmente em carros mais antigos, considerando o curto trajeto previsto. Mesmo um pequeno obstáculo pode ser suficiente para fazer as pessoas escolherem uma opção muito simples, o rádio. A Sveriges Radio foi usando os dados para ajustar sua programação. O tempo de deslocamento é menor do que pensávamos, explicou Graham Reed. Por isso, foi fundamental reorganizar a programação dos canais para que, ao mudar de canal, as pessoas encontrassem um tópico diferente em cada um. Ele acrescentou que mais medidas serão tomadas em breve para que haja uma reorganização da programação dos canais. Graham Reed espera que outras emissoras considerem pesquisas semelhantes em seus próprios mercados e compartilhem os resultados com a comunidade. Em uma era em que o conteúdo de áudio está se expandindo em todas as direções, saber o que os ouvintes estão realmente fazendo e por que é mais valioso do que nunca. As descobertas da Sveriges Radio demonstram que o rádio continua a desempenhar um papel vital e que as pessoas estão totalmente conectadas durante suas viagens de carro, enquanto as interfaces de aplicativos móveis estão se tornando mais fáceis de navegar. Seria crucial monitorar essa tendência de perto, disse Graham Reed. Ela pode impulsionar uma mudança nos hábitos de audição no futuro. Após concluir o mestrado em engenharia, o autor trabalhou para a Telecom Itália e para a emissora pública italiana a RAI. Baseado em Bergamo, Itália, ele atualmente trabalhou como consultor de radiodifusão para emissoras de rádio e fabricantes de equipamentos, especializando-se em gerenciamento de projetos e projetos de redes e medição de campo. Então, parabéns aí ao Graham Reed
por essa pesquisa e que só mostra, amigos, o quanto o rádio é importante para a população, enquanto o rádio tem o seu papel, tem tudo, tem todas as informações, traz para todos nós muita sintonia com as informações passadas. Então, viva o rádio, e para a gente é só maravilha, só alegrias, certo? Então, mandando um abraço aqui para os amigos Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, ao nosso amigo Marcílio, o PY1MBC, Mike Bravo Charlie, desde o Rio de Janeiro, aos amigos Neuci Remédio Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, por Recife, Pernambuco, ao nosso amigo Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos, ao nosso amigo Gernen Dantas, por Cajazeiras, na Paraíba, também ao nosso amigo Zé Ronaldo, lá por João Pessoa, na Paraíba, Wesley, lá por Cacoal, Rondônia, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Também por aqui nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano, São Paulo, José Maria desde Madrid, Espanha, Marcos André, aqui por Caruaru, Pernambuco, também o Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco, ao nosso amigo Oswaldo Beruto, lá pelos Estados Unidos, mais precisamente em Dallas. Deixa eu ver quem mais por aqui. A nosso amigo Dino Bloise desde Miami. Também nosso amigo Jorge García desde Barinas, Venezuela. Muy buenas noches. Rubén Guillermo Margenet desde Rosario, Argentina. También nuestro amigo Arnaldo Slain desde Buenos Aires, muy buenas noches. Pedro Sedano desde Madrid, España. Héctor Pino también desde España. Nuestro amigo Johnny Ramírez desde Perú. Víctor Gutiérrez desde Panamá. Dario Gabrieli desde Dolo, Italia. A nuestro amigo Rafael Grajeda, Abigail y Martín de Ojeda desde México. E a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo. Também aqui o Nogueira, desde o Clube do Rádio em Suzano, São Paulo. Ao Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Rogério Krieger, em Nova Prata, também Rio Grande do Sul. Aí o Vanildo Dantas, lá por Itajaí, Santa Catarina. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco em nossa programação. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Y también le extendemos nuestro cordial saludo a todos los amigos oyentes de La Rosa de Tokio. El pasado 16 de agosto del 2025, Radio Mitre de Buenos Aires festejó sus 100 años de permanencia en el dial argentino. Por esto vamos a reeditar un programa que emitimos hace varios años con varios agregados actualizándolo. Es confidencial, Radio Mitre, es el 80 de su dial. En deporte las primicias, la música es genial. Escribieron las noticias, es el 80 de su dial.
Con este jingle ingresamos en la historia y desarrollo de otra emisora de radio de la República Argentina. El tema del día es LR6 Radio Mitre y sus primeras épocas. Vamos a revisar sus primeros años, cuando nace con la sigla LOZ, desde el barrio de Flores, en la capital federal, para atravesar los brillantes primeros años de su historia. Y Hernaldo, en sus comienzos se la conocía como Broadcasting LOZ. Sí. La emisora nace con la sigla LOZ y, como te comentaba antes, lo hace transmitiendo desde el barrio de Flores. ¿Te acordás que esto lo habíamos charlado en ocasión de analizar la historia primigenia de algunas otras estaciones de Buenos Aires? Varias de ellas se emitieron desde distintos barrios de la capital federal y luego se mudaron hacia el microcentro porteño, en donde la mayoría hoy día tiene sus estudios. Y así en 1925 le fue otorgado el primer permiso oficial para el funcionamiento de la que ahora es Radio Mitre a la Sociedad ABC de Radiopublicidad Duclair y Swart. En 1925, la revista Telegráfica de la República Argentina comentaba: continúan muy adelantados los trabajos de instalación de la nueva Broadcasting LOZ, cuyas transmisiones son esperadas con vivo interés por los miles de aficionados ansiosos de escuchar nuevos programas. La estación debía comenzar a operar a fines de ese año y con tal fin se había dispuesto el armado de 2 estudios en la calle Mercedes 284. La emisora disponía también de 2 torres de madera de 40 metros cada una que servían para sostener la antena de transmisión. Disponía de una tercera sala perteneciente a la misma emisora que se encontraba ubicada en Florida 341, en donde tenía sus oficinas el diario La Nación, quien se había convertido en el patrocinador de la nueva emisora. A fin de cubrir los 2 cargos de locutores, se organizó una especie de certamen del cual tomaron parte 45 postulantes, siendo ganadores los señores Juan José Piñeiro y Raúl Basavilbaso. La inauguración oficial de LOZ tuvo lugar el viernes 6 de noviembre de 1925 a las 21 horas. Luego del discurso a cargo del señor Jorge Mitre, desfilaron los más renombrados artistas de la época, entre los que se destacó Florencio Parravicini. Según informaba el diario La Nación, esta noche se efectuará la inauguración oficial de la estación transmisora LOZ Broadcasting La Nación. Después de los discursos alusivos al acto, que se transmitirán por la nueva estación radiotelefónica, se desarrollará un interesante programa a cargo de un conjunto de destacados artistas nacionales y extranjeros. Y continuaba el diario La Nación: todo está listo para iniciar las transmisiones y ofrecer a los oyentes un servicio noticioso relativo a los acontecimientos que más interés puedan despertar en el público, sin excluir las informaciones que, sin referirse a hechos de repercusión mundial, tengan también indiscutible importancia. Como complemento de todo esto, LOZ ofrecerá diariamente un programa variado constituido por números de música. Consiguió un empleo nacional. Así es, el empleo nacional. El mal del país y la patota son 2 plagas que habrá que silbar. Para enero de 1926, la emisora transmitía diariamente, de 10 de la mañana a 11, de 12:30 a 13:30, de 17 a 18 y de 20 a 21 horas. En 1928 la onda le fue asignada a la Sociedad Anónima La Nación Luis Mitre y Compañía, constituida como una sociedad financiera y también propietaria del rotativo porteño La Nación, que todavía hoy sigue saliendo día a día. Vos sabés que la compañía de radiocomunicaciones
le otorgó los derechos de explotación de la onda LOZ al señor Luis Mitre y al diario La Nación, y rápidamente la emisora se destacó dentro de lo que era el espectro del dial de aquel entonces, merced a la calidad de sus programas y fundamentalmente al notable servicio noticioso que era conformado o suministrado por el propio diario que pertenecía a los dueños de la emisora. Los estudios de la vieja LOZ estaban ubicados en una vieja casona de la calle Boyacá, en pleno barrio de Flores, y ahí justamente la emisora que operaba con la sigla LOI, Radio Nacional, tenía instalada su planta transmisora. Posteriormente, aprovechando un viaje de Jaime Yankelevich a Europa, se adquirió en el viejo continente un poderoso equipo transmisor que fue instalado en Ciudadela, en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires. Luego, la emisora vino por fin al centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la vieja calle Florida, y al 337 de la misma, donde estaba el diario La Nación, se trasladaron sus estudios, ya con la característica LR6 Radio Mitre. Una de las particularidades de los primeros tiempos de LOZ fueron sus números musicales. Y también la otra pata fuerte, digamos, de los contenidos de la programación, como ya te estaba comentando antes, era el servicio noticioso relativo a todo lo que iba saliendo día a día publicado en el diario La Nación. Indudablemente LOZ, Broadcasting La Nación, marcó un rumbo en el periodismo radiotelefónico, ya que nacida del mismo diario, tomó del periódico La Nación una tónica periodística acentuada que no era algo usual en las emisoras de la época. Yo sé que la emisora realizó diferentes mudanzas, entre el periodo que fue el de las primeras épocas allá en la calle Boyacá, pasando luego por la calle Florida, como te señalaba antes, luego pasa en 1932 a la calle Estados Unidos 1816, alejándose un poquitito del microcentro porteño y pasando al macrocentro, integrando en esa época un complejo radiofónico y artístico creado por don Jaime Yankelevich. Pablo Osvaldo Valle y sus speakers, como se llamaba en aquel momento, Aldo Rossi y Alberto Aló, conformaron una especie de núcleo duro del personal, digamos, de la emisora, y se hicieron rápidamente muy populares, con lo cual la emisora prácticamente en un lustro de existencia pasó a convertirse en una de las más escuchadas del país. Y quiero contarte, Omar, a vos y a los amigos oyentes de La Rosa, que esta emisora, el R6, contó desde sus inicios, cuando era todavía LOZ, con orquestas típicas, algo muy común en las emisoras de la época, y de lo cual ya hemos hablado cuando tocamos distintas estaciones que fuimos analizando durante estos últimos 2 años, tema sobre el cual volveremos a la brevedad seguramente. Pero sin dispersarme, quiero reiterar este tema de las orquestas típicas como uno de los puntos fuertes de la programación musical de la emisora. También había radioteatros y se habían conformado elencos estables muy interesantes y muy afamados para la época. Vos sabés que lo curioso es que la emisora contaba en aquellas épocas con un fotógrafo estable, algo totalmente inusual, que lógicamente sacaba fotografías de las orquestas que en ese momento tocaban, de los radioteatros que en ese momento salían al aire, y lógicamente en una radio platea llena de fieles seguidores que concurrían con una salida prácticamente muy especial para poder observar a sus cantantes. Bom, amigos, tivemos aí uma rápida informação sobre o centenário da Rádio Mitre, lá de Rosário, Argentina, a LR6, certo? Quero trazer uma informação aqui para os amigos também, é que a rádio, ou a All in the Radio, ou também conhecida como a Akashvani, ela está solicitando relatórios de recepção. A
Akashvani All India Radio está buscando relatórios de recepção para transmissões tanto de onda média como de onda curta. Todos os relatórios de recepção serão verificados com cartões QSL impressos. Os relatórios de recepção podem ser enviados para o seguinte endereço de e-mail: spectrum_manager@prazarbarat.gov.in. Certo? Então vou passar aqui para os amigos: spectrum_manager@prazarbarati.gov.in. Em alfabeto fonético: Sierra, Papa, Eco, Charlie, Tango, Romeo e Uniforme Mike, tracinho Mike Alpha, November Alpha, Golf, Eco Romeo, @Papa Romeo Alpha, Sierra Alpha Romeo Bravo, Hotel Alpha Romeo Alpha Tango India, Golf Oscar Victor, India November. Então tá aí o endereço de e-mail: Spectrum hífen, que é o tracinho, hífen, que é o tracinho no meio, Spectrum Manager @prazarbarati.gov.in. Para o endereço postal é Akashvani ou All India Radio, Sala 204, Akashvani, BHAWAN, Parliament Street, ou seja, STREET, Nova Delhi, 110001, Índia. Certo? Então, vamos aí soletrar sala número 204, ou seja, vírgula, né? Akashvani Bawan. Então, vamos lá, pronunciar este. Alfa Kilo Alfa Serra Hotel, Victor Alfa November Índia, Bravo Hotel Alfa Whisky Alpha November, Parliament Street. Vamos soletrar: Papa Alpha Romeo, Lima India Alpha Mike Eco November Tango, Sierra Tango Romeo Eco Eco Tango, Nova Delhi, ou seja, November Oscar Victor Alpha, Delhi Delta Eco Lima Índia, 1100, ou seja, 110001, Índia. Certo, amigos? Então, mais uma vez aí, a All India Radio está solicitando informes de recepção. A All India Radio pode ser ouvida nas seguintes frequências: 9.620, das 16 às 17h30 em idioma persa, em 9.620, das 17h30 às 19h30 em árabe, em 9.620, das 19h30 às 20h30 em francês, em 9.765 kHz, das 4h30 às 6 UTC em Dari, em 9.795 kHz, das 9 às 10h30 em Nepali, ou Nepal, alguma coisa assim, linguagem Nepal. Então seria primeiro em persa, árabe, francês, Dari, nepalês ou nepalês, né? Nepali, nepalês. 9.860 kHz, das 10h45 às 12h15 UTC,
em tibetano, em 9.860 kHz das 12h30 às 13h30 em Balik ou Balish, acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Também 9.860 kHz das 13h30 às 15h UTC em Dari. Em 11.735 kHz de 1 às 2h30 UTC em tibetano. Em 11.805 kHz das 3 às 4h30 UTC em Balish ou Balik. Em 11.805 kHz das 4h30 às 6 UTC em Pasto. Em 11.810 kHz das 12h30 às 14 UTC, também em Pasto. Em 11.865 kHz das 9 às 10h30 UTC em Nepal, ou nepalês, ou seja, em nepalês, né, que é o idioma, a linguagem. Em 11.865 kHz das 10h45 às 12h15 em tibetano. Em 15.180 kHz das 4h30 às 6 UTC em Pasto. Em 15.260 kHz de 1h30 às 2h30 UTC em Indonésio. Em 15.280 kHz das 4 às 5h30 UTC em perso, ou em persa, no idioma persa. Em 15.280 kHz das 5h30 às 6h30 UTC em árabe. Em 15.280 kHz das 23h45 às 1h15 UTC em chinês, que é justamente o que está passando neste momento. Em 15.410 kHz de 1h45 às 2h30 UTC em Nepal, ou nepalês na verdade. Em 15.410 das 2h30 às 2h45 UTC em hindi e tem músicas. Em 15.410 kHz das 2h45 às 3 UTC em inglês. Em 15.410 das 3 às 3h15 em nepalês. Em 15.410 de 3h15 às 4h15 UTC em burmês. Em 15.410 kHz das 4h30 às 6 UTC em Dari. Em 15.410 kHz das 9 às 10h30 em nepalês. Em 15.410 das 10h30 às 12 UTC em chinês. Em 15.410 das 12h15 às 13h15 em Swahili. E, por fim, em 15.410 kHz das 12h40 às 12h55 UTC, também em inglês. Então, todas essas frequências podem ser ouvidas a rádio All India Radio, ou a Akashvani, que podem ser ouvidas aqui no Brasil. As transmissões são bem potentes, na sua maioria com transmissores de 500 kW de potência. Então, 500, 200, 100, certo? Então, entre 100, 200, 250 e 500 kW de potência. Então, chega muito bem, certo, amigos? Então, fica aí a dica da All India Radio, que pode ser ouvida aqui no Brasil com excelente qualidade de sinal, certo? Mas vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe Clube Sem Fronteiras. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos! Fui! A melhor programação, porque você merece. Olá, amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista
né? E quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino, né? Um abraço para todos que estão na sintonia deste programa aqui, no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. A melhor programação, porque você merece. Simplesmente diferente.